Pessoal, não é segredo para ninguém que aqui na Capital Global nós somos assíduos defensores de investimentos internacionais em lugares como a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq. E a ideia aqui não é nem apenas tirar o dinheiro do seu país antes do que o seu país, o Brasil, tire o dinheiro de você, seja por meio de alta tributação, por meio de uma inflação desenfreada ou quem sabe até, se tudo ficar tenso, por meio de um confisco mesmo. Não seria a primeira vez. Porque se a ideia fosse apenas defender o nosso patrimônio desses problemas do Brasil, bastaria tirá-lo daqui e já estava numa boa. Mas a nossa ideia ela vai além disso. A nossa ideia envolve buscar os melhores lugares do mundo para que a gente possa fazer os nossos investimentos. Porque as chances dos melhores investimentos eles estarem justamente na B3, elas são muito menores do que as chances deles estarem nas maiores bolsas de valores do mundo, como é o caso aí das bolsas americanas, estatisticamente falando. E é por isso que a gente incentiva as pessoas a conhecer os mercados internacionais. Agora, é natural que com o passar do tempo, investindo já lá fora, hora ou outra, a pessoa comece a se perguntar: bem, será que vale a pena eu abrir uma empresa offshore para fazer esses meus investimentos no exterior a partir de agora, não mais na pessoa física, mas sim na pessoa jurídica? Quando é que isso aí compensa financeiramente falando? Hora ou outra pessoa vai ter essas dúvidas, seja porque o valor que ela está ganhando vai começar a subir e, consequentemente, os impostos que ela está pagando também, ou seja ainda porque ela está pensando aí em alguma estratégia de planejamento sucessório, de deixar tudo certinho aí para a herança dos próprios filhos. Mas quando é que vale a pena então abrir uma empresa no exterior para investir nas bolsas de valores internacionais? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Cara, antes de mais nada, deixa eu te pedir desculpas se surgir algum barulho estranho no decorrer dessa gravação. É porque o meu vizinho resolveu fazer reforma e cortar azulejo ali na casa dele, bem agora, na hora de gravação do nosso sábado offshore. Mas o importante é que o vídeo não vai faltar de jeito nenhum. E se você é novo aqui no canal, essa é a série Sábado Offshore, em que a gente fala da abertura de empresas fora do Brasil para fins aí de planejamento tributário, sucessório e também blindagem patrimonial. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades e também de conferir o nosso izinho com a playlist completa aqui. E se você não está lembrado, para te recordar, no vídeo passado a gente começou a fazer uns vídeos que a gente fala sobre quando que a abertura de offshore compensa, financeiramente falando. E aí no vídeo passado a gente falou aí de um dos principais casos que levam as pessoas a abrir as empresas offshore, que é a blindagem do patrimônio que está aqui no Brasil mesmo, e analisou se compensa financeiramente ou não. E aí no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um outro dos principais casos que leva as pessoas a abrir empresa lá fora, se compensa ou não, que é justamente investir nas bolsas de valores internacionais. E aí nos próximos vídeos dando seguimento, a gente vai fazer um vídeo em que a gente vai falar sobre se a abertura de offshore compensa para aquelas pessoas que querem comprar imóveis, bens imóveis em outros países, e também se compensa para aquelas pessoas que querem abrir um negócio internacional, para os empreendedores que querem montar a empresa lá fora para começar um negócio mesmo. Mas dando sequência aqui então, vamos ao tema do vídeo de hoje, que é quando que compensa para quem investe na bolsa de valores, para o investidor, para o buy and holder, para o trader, para essa galera toda aí. E aí, o primeiro ponto que você precisa ter em mente é que vai compensar a abertura de offshore, principalmente para aquelas pessoas que estão se programando aí para planejamento sucessório, para deixar tudo certinho aí para os seus entes queridos na hora que partir. E muita gente menospreza isso, mas cara, é muito importante você ter um plano certinho aí para na hora que você se for, não deixar aquela puta dor de cabeça aí para os seus entes queridos.
E eu já vi alguns casos aí na minha jornada como advogado em que a pessoa se faleceu e deixou uma dor de cabeça tremenda, que os herdeiros ficaram anos na justiça brigando entre si e no final deixaram mais de 1/4 de todos os bens que tinham para herdar ali na mesa, apenas com custos judiciais, com gastos com advogados, com taxas, com imposto de transmissão, enfim, diversos custos que poderiam ter sido mitigados ou até evitados se o falecido investidor tivesse deixado tudo certinho ali, mais ou menos organizado para eles, e envolvendo principalmente essa estruturação internacional. Mas para você entender como que uma offshore beneficia o pessoal aí que investe nas bolsas americanas, por exemplo, primeiro você precisa entender o que acontece se o investidor internacional falecer e o patrimônio dele, que está lá fora, tiver todo no nome da pessoa física. E o que vai acontecer é que, primeiro de tudo, vai ter um inventário aqui no Brasil mesmo. E esse inventário, como eu acabei de falar, ele é extremamente custoso, lento, burocrático. Casos que duram até 5 anos e deixa muito dinheiro na mesa. Terminado esse processo de inventário, aí vai começar o processo de probate lá nos Estados Unidos, que ele é semelhante ao inventário, mas na realidade o juiz lá ele só vai estar executando aquilo que o juiz daqui já ordenou. E aí no sistema lá de probate nos Estados Unidos vai durar mais em volta de 6 meses e também vai incidir mais uma penca de custos. Primeiro porque você vai ter que pagar 6% sobre o patrimônio que está lá fora para poder fazer essa transmissão. Segundo, porque para dar início no procedimento lá de fora, vai ter que trazer diversas documentações juramentadas para poder dar entrada lá, ou seja, aquela tradução juramentada. E isso também tem um custo que muitas vezes acaba ficando alto. E não bastasse tudo isso que eu acabei de te falar, pode ser que os herdeiros lá fora, na hora que eles receberem esses valores, eles também tenham que pagar o chamado Estate Tax, que é um imposto que incide lá nos Estados Unidos. E eu digo possivelmente, porque esse imposto ele só vai incidir caso as quantias lá de fora elas sejam maiores do que $60 mil. O que acontece é que se o falecido ele tinha menos de $60 mil investidos nas bolsas lá de fora, ele vai estar dentro de uma chamada faixa de isenção, de modo que o imposto aí, o Estate Tax, não vai incidir. Agora, passando da taxa de isenção, aí, do valor da isenção de $60 mil, aí começa a incidir o Estate Tax numa alíquota progressiva, que pode ir aí de 18% até 40% sobre esses valores. É coisa pra caramba. Pode ser que a pessoa acabe deixando, em alguns casos, até mais do que 1/4 da herança na mesa. Pode ser que fique até metade, não seria uma loucura pensar nisso, considerando aí como é que está a disposição do patrimônio, a forma, etc. Os custos eles realmente se tornam bastante elevados. Mesmo em países aí ditos liberais, que não tem alta taxação sobre a herança, como é o caso dos Estados Unidos. E veja aí na tela essa tabela de como que funciona o Estate Tax progressivo. Veja que ele começa em 18% e vai até 40% sobre o montante excedente aí aos $60 mil. Então, se o falecido deixou a quantia de $65 mil lá fora, por exemplo, aí os 60 mil eles vão estar na faixa de isenção, não vai incidir nenhum imposto sobre ele, só que esses outros 5 mil que ultrapassaram a faixa de isenção, aí já começa a incidir o tributo conforme essa tabela que está aí na tela. Cara, e é aqui que começa a ficar vantajosa a abertura de uma empresa offshore. A primeira vantagem logo de cara é que você não vai precisar gastar aí esses 6% para fazer esse sistema de probate lá nos Estados Unidos. Isso porque pessoa jurídica não morre. Então você não vai precisar fazer a transmissão dos bens lá de fora para os herdeiros. E o segundo fato é que você também não vai precisar pagar o Estate Tax.
Lembra, quem tem mais de 60 mil dólares lá fora precisaria pagar esses valores. Mas se tiver por meio da offshore, também não entra na tabela regressiva. E eu já vou te contar exatamente como é que tudo isso funciona. Mas antes eu preciso fazer um parênteses e te contar que existe uma forma menos custosa de você fazer isso, que costuma compensar também. Quer dizer, uma maneira de você não pagar os 6% do probate, mas você ainda vai ter que pagar o estate tax. E essa maneira é a abertura de uma conta conjunta na corretora de valores lá fora, junto com aquele que vai herdar. Porque daí, caso você faleça ou a outra pessoa faleça, aí os bens eles já vão poder ser dispostos automaticamente dentro dessa conta, sem ter a necessidade de se fazer aí o procedimento de probate. E aí você não vai ter esse gasto aí de 6%. Só que vai ter que pagar aí o estate tax de qualquer maneira. Essa conta que eu me refiro, ela se chama Joint Tenancy with Rights of Survivorship, ou seja, uma chamada conta JTWROS, que se a gente fosse traduzir é como se fosse uma conta conjunta com direitos para os sobreviventes, direitos de dispor sobre os bens para os sobreviventes. E feito esse parêntese aí sobre as contas JTWROS e a desnecessidade de se pagar os 6% de probate para quem tem essa modalidade de conta lá fora, vamos falar então sobre a offshore, porque além de não ter que pagar o probate, quem tem offshore também não vai precisar pagar aí o estate tax, cuja alíquota vai de 18% até 40%. E o que acontece é o seguinte: a pessoa ela vai montar a empresa offshore dela em algum paraíso fiscal, como BVI, Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo. E aí essa empresa offshore vai ser quem efetivamente vai ter uma conta em corretora lá nos Estados Unidos e vai comprar as ações aí que essa pessoa quer investir. Então vamos supor, eu quero investir na Apple, ao invés de eu ir pessoa física, abrir uma conta numa corretora americana e comprar ações da Apple, eu vou abrir uma empresa lá em BVI e essa minha empresa de BVI vai abrir uma conta numa corretora americana e aí a minha empresa em BVI com essa conta americana vai comprar as ações da Apple. Veja que ela fica de intermediadora aí no meio do caminho. E aí caso eu, investidor internacional, faleça, o que vai acontecer vai ser que o único bem que eu, pessoa física, vou ter deixado vão ser as ações dessa minha empresa em BVI, ainda que a minha empresa em BVI tenha ações de diversas empresas americanas. Então o que vai entrar no meu inventário pessoa física vai ser a minha empresa em BVI e isso vai ocorrer aí conforme as leis de BVI, cuja a tributação para a herança vai ser 0%. Então eu conseguiria dispor sobre esses bens aí com maior facilidade. Mas é claro, isso só vai acontecer caso eu faça também um procedimento chamado Trust, que é um sistema de fideicomisso aí offshore que a gente consegue fazer para dispor sobre os bens ainda em vida e deixar um plano já para os nossos herdeiros. Do contrário, também vai ter inventário aqui no Brasil e essas ações elas vão entrar no inventário aqui no Brasil também. Mas o valor das ações que vão entrar aqui no Brasil, do inventário dessa empresa, pode ser que elas valham só R$10, ainda que essa empresa ela tenha, sei lá, 10 milhões de reais, de dólares, lá nas Ilhas Virgens Britânicas, porque o valor da ação não necessariamente vai ser o valor do patrimônio da empresa, mas isso é conversa para outro vídeo. O ponto é que o Trust vai te ajudar bastante. E uma outra forma de também fazer a sucessão de maneira mais inteligente é já deixar as ações da empresa offshore no nome dos seus herdeiros, fazer a transmissão em vida, com alguma cláusula, alguma coisa no sentido de que você ainda possa dispor sobre tudo que essa empresa decidir. O que significa que na prática você vai ter total poder de controle aí sobre a empresa que investe lá nos Estados Unidos, mas ela já não está mais no teu nome, ela está no nome dos teus filhos e dos teus demais herdeiros, por exemplo. Essa é uma construção bastante interessante e aí, se você morre, ou o investidor, né, é chato pensar nisso, mas a pessoa que morre e deixa, ela não tem que pagar o estate tax lá nos Estados Unidos, porque ela não está transferindo nenhuma ação de pessoa física, de empresa americana, de pessoa física para pessoa física. A única coisa que ela vai estar transferindo vai ser a ação da empresa dela lá no offshore. Então você já entendeu a estrutura
E agora você precisa entender quando é que compensa financeiramente montar essa estrutura. E aí logo de cara o que eu preciso te dizer é que se o seu investimento lá nos Estados Unidos ele está abaixo de 60 mil dólares, obviamente não tem por que ter essa estrutura, porque você já vai gozar da isenção do State Tax. Ele começa a fazer sentido então a partir do momento que você começa a pagar o State Tax, naquela alíquota progressiva. E aí a conta que eu vou fazer para saber se a empresa offshore ela começa a compensar financeiramente, eu preciso ver se os custos de manutenção dela eles não vão ser muito significativos em relação ao valor do meu patrimônio que está destinado a investimentos lá fora. E aí eu boto que se os custos eles forem menores do que 1,5% de todo o meu patrimônio, aí vale a pena ir abrir offshore. E aí digamos então que você vai gastar cerca de 4 mil dólares por ano com custos de manutenção para manter essa offshore, para ir com custos com advogados, contadores, taxas, etc. Isso significa que se você tiver cerca de 260 mil dólares investidos no exterior, na minha perspectiva, compensa ter a offshore, porque 4 mil de 260 mil é 1,5% do tamanho desse seu patrimônio. Então está valendo a pena. Agora, isso é a minha ideia. Algumas pessoas acreditam que só vai compensar ter a offshore se os gastos operacionais eles forem de 0,5% do seu patrimônio lá fora. Enquanto que outras pessoas elas vão acreditar aí que só vale a pena se os gastos com o seu patrimônio for até 3%, aí já está compensando. Isso depende um pouco aí também de como que é o teu perfil de investidor e de quais são as suas metas. Porque digamos que eu tenho um perfil aí mais arrojado, mais agressivo, e a minha meta seja fazer 15% ao ano com esse meu patrimônio lá fora. Se eu estou fazendo todo ano 20% ao ano, não tem tanto problema aí eu gastar até 3% sobre esse meu patrimônio montando uma estrutura offshore, porque eu vou continuar tendo um resultado acima da minha meta. Agora, se eu sou um investidor com um perfil mais conservador e eu quero fazer apenas 3% desse meu patrimônio lá fora ao ano de lucro, aí não faz sentido nenhum eu gastar 3% montando offshore, porque daí eu vou sair no 0 a 0, a menos que eu faça 6%. Aí eu vou conseguir manter a minha meta. É esse o raciocínio mais ou menos que a pessoa precisa ter. Porque lembre-se, as taxas de manutenção, em última análise, elas vão ser taxas aí que vão tirar do valor da sua performance. Então, num cálculo bem de padaria mesmo, se você fez 9% de performance e teve 3% com taxas de manutenção, no cálculo de padaria você ficou com só 6% em performance na realidade. É como se a gente fosse pegar as taxas de corretagem e tirar do nosso resultado para ter o resultado líquido e não mais o resultado bruto. Só que as taxas agora não são apenas de corretagem, são as taxas de manter toda essa estrutura internacional para facilitar os nossos herdeiros. E aí eu fiz essa tabelinha que está aí na tela. Considerando aí que o custo para manter a sua operação offshore ele vai ser de 4 mil dólares por ano, o custo de manutenção, e se você quiser então gastar 1% do seu patrimônio no máximo com custos de operação, aí você vai ter que ter 400 mil dólares investidos no exterior para que a offshore comece a valer a pena. Agora, se você já aceita gastar até 1,5% do seu patrimônio com custos de manutenção, aí a partir de 260 mil dólares, a ideia de ter uma offshore já começa a valer a pena. E se você pode gastar até 2% do seu patrimônio com custos anuais, não se importa aí com custos de manutenção da offshore, aí com 200 mil dólares já começa a valer a pena você abrir essa empresa. Veja que a diferença, portanto, ela é bastante distante. Vai depender do seu perfil de investidor. Pode ser que com 200 mil dólares já valha, pode ser que apenas com 400 mil, ou quem sabe até menos do que isso, para começar a valer a pena ter essa offshore. Mas cara, todas essas vantagens que eu te contei até agora, elas são para fins de quem quer ter uma herança e deixar uma herança para os filhos. Agora, se você não quer deixar a herança ou não tem para quem deixar, será que também compensa ter uma operação offshore para investir nas bolsas de valores americanas, por exemplo? E cara, eu te diria
garantia que em vários casos aí vai compensar também, para quem tem mais dinheiro principalmente. Porque o que acontece é que se você investe lá fora na sua pessoa física, isso significa que você vai ter que pagar imposto de renda aqui no Brasil na sua pessoa física também. Agora, se quem investe nos Estados Unidos vai ser a tua empresa lá de BVI, ela quem é que vai ter que pagar imposto de renda sobre esses investimentos na Bolsa de Valores americanas. E o imposto de renda ela vai pagar lá em BVI, e lá a alíquota vai ser de 0%. Ou seja, não vai ter que pagar imposto de renda. E você só vai ter que pagar imposto de renda como pessoa física aqui no Brasil caso você aufira os lucros dessa tua empresa lá em BVI. Se você não mexer nos lucros dela, nunca for para a tua pessoa física, nunca for ter realização para os acionistas, aí você não teve o lucro, não auferiu renda na pessoa física e não vai precisar pagar esse imposto aqui no Brasil nunca. Só lá fora e se precisar fazer isso, entendeu? Então é por isso que costuma compensar também. Você tem que pensar sempre que um ente é você e o outro ente é a empresa lá fora, cada um disposto à jurisdição do lugar em que é residente fiscal. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado e eu vejo você na terça-feira. Um abraço e um bom final de semana.